Boa noite, meus caros ouvintes e seguidores. Eu sou André Basílio e é com uma imensa satisfação que estou entrevistando mais uma vez o ilustre doutor Marcos Davi Figueiredo de Oliveira, o grande jurista brasileiro que elaborou o decreto-lei para ser assinado pelo nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, para criar um tribunal constitucional no Brasil, acima do STF, para poder processar e julgar todas as autoridades públicas brasileiras, de prefeitos a ministros do STF, caso tenham cometido crimes ou atos ilícitos, impondo a lei e a ordem institucional no Brasil, para moralizar o nosso país, extirpando da vida pública todos os bandidos e cretinos que estão ocupando cargos públicos no Brasil, nos 3 poderes da República e nas 3 esferas, federal, estadual e municipal. E por falar em moralizar, não deixem de se inscrever no site do Dr. Marcos Davi, que é o moraliza.com, não tem .br, tá, pessoal? É moraliza.com. Acessem o site e vejam o brilhante trabalho deste grande jurista brasileiro e conheçam a fundo o teor do decreto-lei que realmente moraliza este país. Você tem um prefeito aí na sua cidade que está cometendo atos ilícitos? Tem um juiz aí na sua cidade que tenha acobertado atos ilícitos? Que tal você, cidadão comum, ter acesso ao Tribunal Constitucional e poder denunciar todos os bandidos que estão ocupando altos cargos públicos no Brasil? Gostou da notícia? Então aproveite este momento, curta o vídeo, inscreva-se aqui no canal e já vai compartilhando este vídeo em todas as suas redes sociais para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal, Dr. Marcos Davi. O prazer é todo meu. Pessoal, para quem não sabe, o Dr. Marcos Davi Figueiredo não tem este sobrenome à toa. Ele é sobrinho do ex-presidente da República, general João Batista Figueiredo, que foi o último presidente que tivemos durante o esplêndido regime militar no Brasil. Eu digo esplêndido porque de 1964 a 1985, os militares, com sua ótima administração, tiraram a nossa nação da 46ª posição de melhor país do mundo, elevando o Brasil para a 8ª maior potência mundial. O Dr. Marcos Davi também é o autor da frase que diz que, enquanto houver vivo um descendente da família Figueiredo, o comunismo jamais será implantado no Brasil. Correto, Dr. Marcos Davi? Corretíssimo. É isso aí, pessoal. Olha só, Dr. Marcos Davi, eu tenho visto alguns desinformantes, inclusive sites de esquerda, dizendo que o decreto-lei de sua autoria é ilegal, que não existe a figura do decreto-lei no Brasil desde a Constituição de 1988. E vi também pessoas dizendo que o STF derrubaria o decreto-lei por inconstitucionalidade e que isso culminaria na queda do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Existe realmente este risco, Dr. Marcos Davi? Ou essas informações são falsas, criadas com o intuito de afastarem a população da criação do novo Tribunal Constitucional que moralizaria a política e os cargos públicos no Brasil? Com certeza são falsas. Todas essas notícias que querem impedir que a população consciente vote no decreto-lei que cria o Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. Se vocês entrarem na minha página moraliza.com, eu faço um resumo da fundamentação constitucional e legal da existência do decreto-lei como um direito implícito da competência do presidente da República como chefe de Estado. As pessoas, os pseudo-juristas, vamos dizer assim, é muito comum
você ouvir falácia, verborragia, traduzindo em miúdos. Fala-se muito sem conexão de ideias, sem um juízo justificado racionalmente. Toda a fundamentação legal da existência do decreto-lei está em minha página com o seguinte título: Breves considerações sobre a constitucionalidade do decreto-lei que cria o Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. Se você me permitir, André, eu vou ler. Como é bem curtinho, eu vou fazer uma leitura para que, de uma vez por toda, acabe com esses fake news, com essas notícias falsas, sem fundamento legal, que querem apenas tumultuar. Fique à vontade, doutor Davi. A população séria desse país. Fique à vontade. Você verifica que lá na minha página está escrito o seguinte: o decreto-lei não foi extinto pela Constituição Federal de 1988, já que se encontra como um direito implícito no texto constitucional como uma função do chefe de Estado no regime presidencialista. Aonde que está escrito isso? Que existem direitos além daqueles previstos, escritos textualmente na Constituição. Isso está escrito no parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. Basta ler o parágrafo 2º. Ele usa o vocábulo regime. Qual é o nosso regime? É o regime presidencialista. Quem já fez teoria geral do Estado sabe que no regime presidencialista o presidente da República exerce duas funções, de chefe de Estado e chefe de governo. Quando você lê o artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, você verifica que compete exclusivamente ao presidente da República promulgar as leis. Veja, está escrito literalmente no texto constitucional promulgar as leis, bem como outras medidas. A primeira parte desse artigo menciona isso. Ora, nós sabemos que o poder legislativo é que cria as leis. Então, quando é conferido essa função ao presidente da República, isso é feito em razão dele ser o chefe de Estado. Então, em que situação ele vai atuar? No estado de anormalidade. Como no caso de desordem institucional, quando um dos poderes da República não cumpre com a sua função constitucional, ele, como chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, ele pode atuar. Isso está escrito, literalmente, no artigo 2º do Decreto-Lei 3.864. Basta ler isso lá, que diz que o comandante supremo das Forças Armadas deve garantir o efetivo cumprimento das leis pelos poderes institucionais. Mas claro que isso é impossível. Outro detalhe interessante, o presidente da República, ele como chefe de Estado, ele tem a soberania popular. Isso está escrito no artigo 1º, parágrafo único, combinado com o artigo 14, caput da Constituição Federal. Ele é o supremo representante da nação. A figura dele se assemelha no regime parlamentarista ao presidente, que é o guardião do Estado democrático de direito. E o primeiro-ministro é o chefe do executivo. Eles querem fazer o que, os esquerdistas? Que estão deturpando o ensino de direito no Brasil? Nada foi abolido. Não existe regime presidencialista sem a figura do chefe de Estado. Ora, se o chefe de Estado é o comandante supremo das Forças Armadas, e incumbe a ele a garantia das leis, ou seja, que os poderes constitucionais cumpram com a sua função,
Imagine os senhores que no regime presidencialista não houvesse a figura do chefe de Estado. O presidente, quando verificasse uma desordem, como acontece no Poder Judiciário, iria pedir lá para o presidente do STF, por favor, cumpra a lei, por favor, faça isso, por favor, faça isso, tenha certa paciência. O presidente da República vai mendigar que os poderes cumpram com as suas funções, que estão previstas na Constituição? Quando eles não cumprem, e os conselhos criados para fiscalizá-los não funcionam, quando o Poder Legislativo não cumpre com a sua função, o presidente da República, como soberano da nação, vai continuar assistindo isso calado, sem tomar nenhuma providência. Isso não existe. E um detalhe, cabe ao chefe de Estado, o chefe da União, organizar o Poder Judiciário. Isso está escrito, literalmente, no artigo 21, inciso 13 da Constituição Federal. Então, como é que não existe a figura do decreto-lei? Por que tem essa denominação, decreto-lei? Ele só não está escrito, literalmente, mas ele está implícito nas atribuições do chefe de Estado. Decreto, porque é emanado do presidente da República. Lei, porque ele faz o papel do legislativo em situações excepcionais. Não tem conversa fiada. E só para deixar claro... mais do que isso ainda, só um minutinho, André, para esclarecer a população. Existe um ditado de Pontes de Miranda que se aplica muito bem nessa interpretação da Constituição Federal. Pontes de Miranda diz, abre aspas, as palavras devem ser, o texto deve ser compreendido tal qual ele é, e não tal qual queremos ver. As palavras devem ser compreendidas na época em que foram propostas, a fim de que o texto seja compreendido tal qual ele é, e não tal qual queremos ver. Nenhum desses pseudo-juristas me apontou que na Constituição não existe o direito implícito do chefe de Estado. Aponta para mim isso lá. Aponta para mim, eu desafio aqui. Qualquer jurisconsulto num debate público comigo. Não existe. Ninguém que tenha consciência vai debater isso comigo. E a razão é bem simples. Se o presidente da República pode promulgar as leis, ora, como é que eu vou restringir o direito dele dizendo, olha, você não pode, você só pode fazer decreto e regulamento. Ora, o artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, para que os senhores tenham noção do que significa isso, é bem claro. Além de promulgar a lei, ele fala bem como fazer outras coisas, ou seja, além de, se estivesse escrito no texto constitucional, cabe ao presidente da República promulgar as seguintes leis, decretos e medidas provisórias. Estou dando um exemplo. Aí sim, não haveria possibilidade da existência do decreto-lei. Porque eu estaria restringindo a competência legiferante do presidente da República. Mas não é isso que está escrito lá. Ora, tenha certa paciência. Volta para a faculdade e não vem falar bobrinha para mim, não. Tá certo, doutor. Então, o seu decreto-lei está totalmente dentro da legalidade. E o que o pessoal está dizendo aí, que o STF teria o poder de derrubar o seu decreto-lei, né, assinado pelo presidente da República por inconstitucionalidade. Eu vou explicar isso, André. Certo. No meu decreto, no artigo 26, inciso 1º, está escrito o seguinte: a autoridade judiciária que admitir ação judicial, inclusive de inconstitucionalidade, referente aos decretos-lei promulgados pelo chefe de Estado, será presa em flagrante delito.
pelo Procurador-Geral do Tribunal Constitucional da Ordem Institucional por 30 dias e responderá à ação penal por crime contra a administração pública perante o Tribunal Constitucional da Ordem Institucional. Mas claro que isso é impossível. Então isso já está criado previsto... o tribunal, porque, só um minutinho, André, Sim. quando o decreto-lei for assinado pelo presidente da República, pelo ministro da Defesa e pelos comandantes militares, com aval do povo brasileiro, com mais de 60 milhões de votos, acabou a brincadeira. Quem se atrever, o juiz, o ministro do STF, que se atrever a querer questionar a legalidade, será preso imediatamente. Porque o Procurador-Geral Constitucional tem poderes para convocar a Polícia do Exército, a Polícia da Marinha, a Polícia da Aeronáutica, a Polícia Federal, para cumprir as suas determinações. Não tem conversa fiada. Muito bem, doutor. Esse tribunal existe provisoriamente constituído para colocar ordem no país. Ordem. Nós estamos vivendo um estado de desordem institucional, onde cada um faz o que quer. É como no navio você tivesse 5 comandantes. Um fala, eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu vou para o norte, eu vou para o sul, eu vou para o leste, eu vou para o oeste. O navio não vai para lugar nenhum. Uhum. Esse tribunal foi criado para moralizar o Brasil e as instituições. Acabar com essa palhaçada que nós estamos vivendo hoje. Muito bem, doutor. E por falar em moralizar, acessem aí, pessoal, o site do doutor Marcos Davi, que é o moraliza.com. Não tem .br, tá? É moraliza.com. Acessem o site, que está tudo escrito sobre esse decreto-lei, as suas fundamentações legais. E por falar nisso, doutor Marcos Davi, quais são as legislações que fundamentaram a elaboração e principalmente a legalidade do seu decreto-lei? A Constituição Federal, a Lei Complementar 97, que é a lei que regulamentou o artigo 142 da Constituição Federal, o Decreto-Lei 3.864 de 1941, que ainda está em vigor. Certo. Essa é a base da legitimidade, da constitucionalidade do Decreto-Lei. Eu desafio aqui, André. Eu aprendi com meu pai, que foi auditor-chefe do Tribunal de Contas da União e montou a cadeira de Contabilidade Pública na Universidade Federal de Cuiabá. Uhum. Qualquer constitucionalista dizer que o Decreto-Lei não está implícito na Constituição Federal. Eu desafio. Me apresente um raciocínio lógico. Apresente para mim. Se você me apresentar, eu rasgo o meu diploma. Muito bem. E vou vender banana na feira. Muito bem. É bom que tudo que o senhor fala está respaldado dentro da legalidade. O senhor explica muito bem, mostra onde na legislação que está aí, em qual artigo. Isso é muito bom para poder esclarecer a população. O senhor está de parabéns. Eles querem desestabilizar a nossa página, a nossa iniciativa. Mas comigo é aquela história do Figueiredo, né? Da família Figueiredo. Nós temos pavio bem curto. Conosco não há conversa fiada, não. Aqui tem voz de comando. Muito bem, doutor. Ô, doutor Marcos Davi, e o que o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, precisa, o que ele precisa para poder assinar esse decreto-lei? Como, infelizmente, nós temos muitos oficiais esquerdistas na Marinha, no Exército e na Aeronáutica, nós precisamos que o chefe de Estado e o comandante supremo das Forças Armadas tenha o respaldo popular de 80 milhões dos brasileiros, de 90 milhões dos brasileiros. Por quê? Quando esse apoio se der a esse decreto-lei, ele vai chamar os comandantes militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica
e vai dizer a eles, assine aqui, porque está demonstrada a constitucionalidade do decreto. Se eles não assinarem, serão demitidos. Se houver uma revolta esquerdista, todos os esquerdistas serão presos. A minha ala militar dará conta disso. Porque não estamos aqui para brincar, não. Então, o que acontece? Nós vamos fazer isso para estabelecer a ordem constitucional no país. Acabar com essa palhaçada de desgovernabilidade, onde cada um faz o que quer, não respeita a lei, não segue regras de hermenêutica jurídica, o comando normativo da lei. Isso vai acabar de um jeito ou de outro, mas vai acabar. Ou seja, o seu decreto-lei que cria o Tribunal Constitucional da Ordem Institucional, ele vai moralizar o nosso país. É isso, doutor? Exatamente. E esse tribunal, ele não é eterno. A finalidade dele é só extirpar da vida pública todos os corruptos, todos aqueles que usaram dos seus cargos para se locupletar com beneplácito do judiciário. Acabou a brincadeira. Por isso que eu digo a você que está me ouvindo, faça da página moraliza.com a água que você bebe, o ar que você respira. É a última chance que você tem como povo brasileiro para ver o futuro dos seus filhos e netos. E assine esse decreto-lei, porque nós vamos levar ao presidente da República, e eu tenho certeza que isso será assinado, e vamos botar ordem. Doa a quem doer. Não tem conversa fiada. Palavras de um Figueiredo. É isso aí, doutor. Ô, doutor, e para finalizar a nossa entrevista aqui, na nossa última entrevista, o senhor me disse que seria ilegal pedir intervenção militar. Porém, dentre a legislação que o senhor fundamentou na criação do seu próprio decreto-lei, há a citação do artigo 142 da Constituição e da Lei Complementar 97 de 1999, que dão ao presidente da República o poder de acionar as Forças Armadas brasileiras para intervirem no país, impondo a lei e a ordem. E, pelo que eu vejo, isso também é uma intervenção militar. O que exatamente seria ilegal num pedido de intervenção militar, professor doutor Marcos Davi? O que é ilegal num pedido de intervenção militar é você querer fechar o Congresso Nacional. Você querer fechar o Supremo Tribunal Federal. Certo. As instituições é que garantem a sua liberdade num regime democrático. Você não tem que fechar o Supremo. Você não tem que fechar o Congresso. O que você tem num sistema republicano é de afastar os corruptos que estão lá, aqueles que não cumprem com a sua função constitucional e propagam a desordem no país, querendo ver o caos, a insegurança jurídica. Isso que é inconstitucional. Agora, intervenção militar para colocar ordem no país, como nós criamos a nossa proposta de criação do tribunal, é totalmente constitucional. Sim. Porque nós não estamos violando o Estado democrático, a liberdade das pessoas ao fechar as instituições. Não. As instituições é que garantem o sistema democrático brasileiro, o Estado democrático. Porque a sociedade, o que é o Estado? É uma sociedade política e juridicamente organizada. Ora, se ela está em desordem institucional, como nós estamos vivendo no momento, compete ao chefe de Estado organizar o Poder Judiciário. Está escrito isso lá na Constituição. Eu não inventei nada. Agora, vem com conversa fiada. Por isso que quando eu era professor, comigo o aluno tinha que dizer, ele pode até discordar de mim, mas tem que dizer onde é que está o artigo que ele está se fundamentando, qual é a lei, qual é o parágrafo. Agora, simplesmente discordar por discordar, isso não vai acontecer comigo. Nesse ponto eu sou ditador. Vai fazer o que eu estou mandando e ponto final. Tá certo, doutor. Bom, então, só para deixar claro aqui para os intervencionistas, né? Eu também sou intervencionista,
né? O que a gente pode, né? Tipo assim, o que a gente não pode fazer é pedir fechamento do STF, pedir fechamento do Congresso Nacional. Isso aí não pode. Mas pedir para que sejam afastados lá de dentro do Congresso Nacional e do STF, e de onde for, os bandidos que estão lá dentro dessas instituições, isso aí a gente pode, porque é exatamente para poder proteger as instituições, para proteger as instituições dos bandidos que lá habitam. Não é isso, doutor? Perfeita, é isso mesmo. Beleza. Ô, doutor Marcos Davi, eu te agradeço muito por esta maravilhosa entrevista. Peço aqui a todos que acessem o site moraliza.com. A partir do dia 16 de julho de 2020, vai estar lá no site o requerimento para que todo brasileiro assine, que vai ser levado junto com esse decreto-lei para que o presidente da República assine, tenha o respaldo da população e a legitimidade da população para poder assinar este decreto-lei juntamente com os comandantes militares e com o ministro da Defesa. Não é isso, doutor? Perfeitamente. Tá joia, pessoal. Bom, doutor Marcos Davi, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela entrevista. Pessoal que gostou do vídeo, vai compartilhando aí, inscrevam-se aqui nos meus canais, facebook.com/André Basílio, facebook.com/André Basílio, perfil pessoal, e youtube.com/André Basílio. Inscrevam-se nos 3 canais, porque eu já tive, um dos canais meus já foi tirado do ar, tá? Eu estou com esses 3 agora e de uma hora para outra eles podem tirar mais 1 ou mais 2 do ar. Então inscrevam-se nos 3. Eu já tive um canal com mais de 500 mil de seguidores que foi totalmente tirado do ar, foi banido da internet, exatamente por a gente dizer a verdade. Então fica aqui o convite para acessar aqui e se inscreverem nas minhas redes sociais e inscrevam-se lá também no site moraliza.com do Dr. Marcos Davi. Muito obrigado, doutor, e boa noite a todos. Boa noite. Para o mal triunfar, basta que os bons nada façam.